Melania Trump está no centro de um escândalo que vai mudar tudo. O Congresso americano já avançou com o processo de deportação dela, e a maioria deixou claro: a lei será igual para todos. Para piorar, o passado sombrio de Melania volta à tona, com festas secretas, vistos polêmicos e ligações perigosas que Donald Trump preferia manter enterradas. Para aumentar ainda mais a polêmica, a Rússia vazou fotos íntimas dela, e notícias revelam que Melania já foi apontada como acompanhante de luxo em festas da elite. Agora, o casal enfrenta uma crise que pode destruir de vez sua imagem e seu poder. E você? Acha que Melania deve ser deportada e pagar pelo mesmo tratamento que Trump sempre defendeu para os imigrantes? Ou acredita que ela merece um privilégio por ser esposa dele? Comente aqui embaixo porque sua opinião é muito importante. O passado de Donald Trump e Melania voltou a ser assunto e tem dado muito o que falar. Tudo começou quando surgiram detalhes sobre como eles se conheceram, numa época em que Trump era muito próximo de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, duas figuras bem controversas. Essa história levanta muitas perguntas sobre o início do relacionamento deles. Donald Trump costumava frequentar um famoso clube em Manhattan, chamado Kit Kat Club. Nesse lugar, eram feitas festas para pessoas ricas e empresários de Nova York. O objetivo dessas festas era socializar e também conhecer modelos jovens, muitas delas vindas de países do leste europeu. Melania, que na época era modelo, participou de eventos desse tipo e acabou conhecendo Trump nesse ambiente. Hoje, a Rússia usa fotos antigas de Melania para provocar Donald Trump. Em programas de TV, eles mostram imagens dela quando era modelo e até zombam dele por causa disso. O curioso é que a própria Melania já disse no passado que se orgulha das fotos que fez naquela época. Um detalhe polêmico é o chamado visto Einstein, que Melania conseguiu para ficar nos Estados Unidos. Esse visto é dado para pessoas com habilidades extraordinárias, mas muita gente questiona como uma modelo conseguiu ser incluída nessa categoria. Esse visto abriu caminho para ela se tornar cidadã americana rapidamente. Mais tarde, Melania também trouxe seus pais para o país, usando uma política que hoje o próprio Trump critica e tenta bloquear. Em 1997, antes de conhecer Melania, Trump ainda estava saindo com outras mulheres e participava de festas com Epstein e Ghislaine. Reportagens da época mostram que ele buscava um novo troféu para apresentar à sociedade e tinha encontros com várias modelos jovens. Pouco depois, Donald passou a comparecer com frequência ao Kit Kat Club, onde Paulo Zampolli, dono de uma agência de modelos, organizava festas luxuosas. Foi nesse cenário que Trump conheceu Melania, em 1998. Zampolli, inclusive, ajudou Melania a conseguir o visto para ficar nos Edmonton Cintua. Segundo o New York Times, as festas de Zampolli eram extravagantes e chegavam a ter até jacarés e tigres filhotes como atrações. Melania chegou aos Circus H. Lausanne em 1996 para trabalhar como modelo. Depois de conhecer Trump, conseguiu seu green card em 2001 com o apoio de Zampolli. Curiosamente, o mesmo Zampolli, que antes trabalhava com modelos, passou a atuar no mercado imobiliário e usava as modelos como vendedoras para atrair clientes ricos. Donald e Melania também passavam muito tempo com Epstein e Ghislaine, o que gera ainda mais polêmica hoje em dia. Para piorar, Trump traiu Melania com outra mulher pouco tempo depois do nascimento de Barron, o filho do casal. Outro ponto controverso é que Melania utilizou a chamada migração em cadeia para trazer seus pais aos Estados Unidos. Essa política permite que cidadãos americanos levem familiares próximos para viver no país. É uma ironia, já que Trump, como presidente, tentou acabar com essa mesma prática para outras pessoas, principalmente vindas de países pobres. Melania também esteve ao lado de Trump nos momentos mais difíceis da sua carreira política. Quando ele foi gravado dizendo coisas desrespeitosas sobre mulheres, ela o defendeu publicamente, chamando aquilo de
conversa de vestiário. Além disso, Melania apoiou Trump em teorias conspiratórias contra Barack Obama, questionando o local de nascimento do ex-presidente. Em entrevistas, ela dizia que muitos americanos queriam ver a certidão de nascimento de Obama, mesmo depois de ela já ter sido divulgada oficialmente. Stephanie Winston Wolkoff, ex-amiga e assessora de Melania, contou que a ex-primeira-dama ficava furiosa quando ouvia falar de Stormy Daniels, uma mulher com quem Trump se envolveu. Porém, segundo Stephanie, Melania sempre foi prática e sabia o que ganhava ao estar casada com Trump. Nos últimos dias, um novo capítulo dessa história começou a chocar os Estados Unidos e o mundo. Informações apontam que o Congresso americano já está discutindo seriamente a possibilidade de deportar Melania Trump. Mais de metade dos membros do Congresso já assinou a favor dessa medida, alegando que a lei deve ser para todos, sem exceção. O argumento dos congressistas é direto. Se Donald Trump defendeu, durante anos, deportações em massa e tratou imigrantes com extrema rigidez, sua própria esposa não pode ser poupada. Eles afirmam que Melania será tratada da mesma forma que Trump queria tratar milhares de famílias imigrantes, inclusive separando pais e filhos na fronteira. Muitos políticos disseram em entrevistas que a situação é uma questão de justiça. Trump sempre falou em aplicar a lei de forma dura com pessoas que entram nos TFITs, EWA, de maneira suspeita ou que usam brechas no sistema para trazer familiares. Agora, o mesmo critério deve valer para Melania, declarou um senador democrata. A ironia da situação é apontada em toda parte. Melania usou o visto Einstein, considerado uma forma rápida e privilegiada de entrar no país, e depois trouxe seus pais usando uma política que Trump tentou acabar. Para vários membros do Congresso, isso é motivo suficiente para revisar a legalidade da permanência dela. Nas redes sociais, milhares de pessoas apoiam a ideia e dizem que Melania deve passar pelo mesmo processo que Trump queria impor a outros imigrantes. Alguns usuários comentam: se Trump queria deportar pessoas por muito menos, ele não pode reclamar se fizerem o mesmo com a família dele. A situação deixou Trump furioso e desesperado. Fontes próximas ao ex-presidente afirmam que ele considera isso uma perseguição política e ameaça expor segredos de membros do Congresso se não retirarem a assinatura do pedido de deportação. Ainda assim, até aliados republicanos mais moderados estão começando a se afastar dele. O clima é de tensão em Washington. Há quem diga que a decisão final sobre a deportação de Melania será votada em breve e pode ser histórica. Caso o Congresso aprove, será um recado claro de que até as famílias mais poderosas não estão acima da lei. Especialistas em imigração lembram que, durante o governo Trump, pessoas foram enviadas para centros de detenção conhecidos como o Alcatraz do Jacaré, na Flórida. Agora, muitos se perguntam: Melania aceitaria ser enviada para um lugar assim? Ou ela tentaria escapar do país antes da deportação ser oficializada? Se a deportação acontecer, será um golpe pesado para Trump, que sempre usou Melania como símbolo de sucesso pessoal e familiar. Muitos analistas dizem que isso pode marcar o fim definitivo de sua influência política, já que a imagem de um ex-presidente incapaz de proteger sua própria esposa seria devastadora. Enquanto isso, o mundo observa. A história de Melania Trump pode se tornar um exemplo de como a justiça e as leis de imigração devem ser aplicadas de forma igual para todos, até mesmo para quem esteve no centro do poder. A situação de Melania Trump já não parece ter volta. Fontes no Congresso afirmam que a votação final sobre sua deportação está marcada para os próximos dias e que a maioria dos parlamentares apoia a medida. A mensagem é clara: ninguém está acima da lei, nem mesmo a esposa de um ex-presidente bilionário. Donald Trump, que durante anos defendeu deportações em massa e políticas de extrema rigidez contra imigrantes, agora vê sua própria família como alvo das mesmas regras que ele aplicou a outros. A ironia disso não passou despercebida pela opinião pública.
Milhões de americanos comentam nas redes sociais que Melania deve ser tratada como Trump tratou tantas famílias imigrantes, sem privilégio, sem piedade. Trump sempre foi conhecido por impor barreiras para pessoas de pele parda e preta, criando centros de detenção desumanos e separando pais de filhos. Agora, o Congresso diz que a mesma lógica será aplicada a Melania. Se as regras eram boas para outros, devem servir também para ela. Essa é a maior humilhação que o ex-presidente já enfrentou em toda a sua vida política. Enquanto o processo avança, até aliados próximos de Trump começam a se calar. Eles sabem que apoiar o ex-presidente nesse momento pode ser um erro político grave. A imagem de Trump, que já estava desgastada por tantos escândalos, agora afunda ainda mais com a possibilidade de sua esposa ser deportada como qualquer outro imigrante comum. Se confirmada, a deportação de Melania será um golpe histórico e pode ser o símbolo definitivo do colapso de Trump. O homem que construiu sua carreira política atacando imigrantes agora vê sua própria família cair nas malhas das mesmas leis. É uma reviravolta que poucos poderiam imaginar, mas que mostra como o jogo político pode ser cruel. Você acha que Melania deve ser deportada para mostrar que a lei é igual para todos? Ou Trump e sua família merecem tratamento especial? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal e até a próxima!